Bom dia, amados irmãos e irmãs. Hoje é quarta-feira, dia 7 de julho. Estamos na 14ª semana do tempo comum. E o evangelho de hoje é o evangelho de São Mateus, capítulo 10, versículos de 1 a 7. Naquele tempo, Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes poder para expulsar os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Esses são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o cobrador de impostos. Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu. Simão, o zelota, e Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou esses 12 com as seguintes recomendações: não deveis ir aonde moram os pagãos, nem entrar nas cidades dos samaritanos. Ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai: o reino de Deus, dos céus está próximo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, a gente vê aí no evangelho de hoje Jesus chamando os 12 discípulos e chamando os discípulos missionários hoje, os discípulos missionários do nosso Senhor Jesus Cristo, que são chamados para expulsar os espíritos maus, curarem as enfermidades. Então, as nossas maiores enfermidades são, evidentemente, os pecados do mundo, o egoísmo, a ganância, e tantas coisas que nos afastam de Deus. Então, na verdade, nos afastam do amor de Deus. O amor de Deus só vai gerar comunhão, solidariedade, né? Comunhão fraterna, principalmente, porque é isso que vai marcar o reino de Deus, o reino de amor, o reino de paz, o reino de solidariedade, o reino de comunhão fraterna. Então, o discípulo missionário, assim como os discípulos, são chamados a curar, né, expulsar os demônios. E quando a gente fala os demônios, não é só aquela visão de demônio que tem os filmes de terror. O demônio é mais sutil do que a gente pode imaginar, porque o demônio da corrupção, o demônio da inveja, da intriga, da maldade, da injustiça, tantos demônios que a gente pode se deparar com esses demônios. Então nós precisamos exorcizar as nossas vidas e também a vida dos nossos irmãos e irmãs de todos esses demônios que impedem a gente de viver intensamente o amor de Deus, né? E a partir daí, é claro que Jesus, nesse primeiro momento, ele pregava ao povo de Israel, né? E de primeiro as ovelhas perdidas de Israel, da casa de Israel. Num segundo momento, esse evangelho ele vai se estender a todos os povos indiscriminadamente, né? Porque aí sim, mas aqui a gente já viu um retrato dessa nova aliança deflagrada por Jesus, porque a gente tinha as 12 tribos de Israel no Antigo Testamento e agora nós somos a partir dos 12 apóstolos. Os 12 é símbolo também de totalidade, né? Totalidade é que essa palavra ela se estende a todos os povos. E assim nós vamos vivendo esse evangelho como discípulos também missionários. É importante ressaltar que ele chama todos. Ele chama pescador, que não era considerado tão puro assim, muito pelo contrário. Ele chama cobrador de impostos, que são considerados terrivelmente mal vistos, principalmente pela sociedade judaica, pela religiosidade judaica. Então a gente vê, eles chamam cobrador de impostos. Cobrador de impostos é como se fosse um ladrão, aliás, é praticamente um ladrão, porque ele cobra propina, né? Ele cobra a mais daquilo que realmente é de direito, e ele se enriquece ilicitamente. Então ele é justamente um cobrador de impostos, Levi ou Mateus, que ele escolhe. Ele escolhe até o seu traidor. Então isso mostra que ele não escolhe os capacitados, os santos, então aqueles que gostam de ter,
aquela arrogância religiosa de se achar melhores, lembrem que Jesus escolheu os pecadores. Depois ele vai escolher Saulo, que também é um perseguidor e se torna um grande propagador da mensagem cristã. Então ele não escolhe os capacitados, ele capacita os escolhidos. E é assim que ele faz também com os seus discípulos e com cada um de nós. Que nós possamos ser capacitados no amor de Deus para que sejamos discípulos missionários mais assertivos no caminho de Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo desça sobre vós e permaneça para sempre. Um abençoado dia para todos vocês.